Tenho aqui ao meu lado o governador Geraldo Alckmin e nesse breve intervalo ele estava comentando comigo o aumento de expectativa de vida no mundo e particularmente tem uma pesquisa relativa ao estado de São Paulo. Exatamente, Jô. Se a gente for verificar, o homem primitivo, a expectativa de vida média ao nascer era 20 anos. No Império Romano, 23, 24 anos. No Brasil, no século passado, 1940, era 43 anos. Hoje é 74. Quem passa dos 30 anos vai para quase 80, porque sai da vulnerabilidade juvenil. Morre muito jovem, fim de semana, não de doença, mas de causa externa, de acidentes. Tiro, homicídio, droga, carro, moto. Então você vai para quase 80. E os estudos todos mostram esse aumento espetacular de vida, de expectativa de vida média e de qualidade de vida. Eu até brinco que tem duas boas notícias. Uma, 2040, mais ou menos, nós vamos chegar a 100 anos. E a outra é que as mulheres não morrerão mais. E as mulheres vivem mais do que nós, homens, em média 5 anos. Né? O Norival Rios ficou animadíssimo. Você está pretendendo alguma cirurgia transexual? É isso? Não. O Fábio também, os dois ficaram muito animados, aplaudiram muito. É que a gente espera viver muito ainda. Tá certo. Governador, mas vamos falar do problema da saúde, porque há uma queixa não só da população, como eu recebi aqui, né, quando eu falei que ia entrevistar o governador, claro que tem gente que começa a mandar documentos e para que eu fale de uma queixa de vencimentos. Aqui é um vencimento de um médico. Salário base, R$ 529. Com as gratificações, isso, não sei o que, bababá, vai para líquido a receber R$ 1.723,89. Você, quando era médico, chegou a receber um salário tão pequeno e aí disse, não, eu vou ser político? Não, eu não era funcionário. Anestesista é sempre um profissional liberal. Mas tem uma boa notícia, não só para os médicos, dentistas, enfermeiras, auxiliares, todos os profissionais. São enfermeiras? São enfermeiras? Muito bem. Nós já anunciamos, Jô, aumento para os médicos 19%. A inflação nesses últimos 12 meses foi 6%, 7%. Então a gente já está dando um aumento bem maior do que a inflação. 19%. Mas é que antes já era muito baixo, né, Governador? Você acha que eles vão receber esse aumento e vão dizer, rouba? Não, são duas coisas, João. 19% já. E um plano de carreira a partir do ano que vem. Então, para toda a área da saúde, toda a área da educação chega a 42%, retroativo a 1º de junho agora. E segurança pública, também um aumento importante, e carreira, porque a carreira... Vira, fica quieto, vai embora. Desculpa, governador. A carreira falou do homem primitivo, que é 20 anos. Ele passou dos 20, mas continua primitivo. Por favor. Então, os servidores públicos do Estado vão ter todos os aumentos acima da inflação, para poder ter ganhos reais. E a maioria dos nossos hospitais são hoje organizações sociais, é mercado. Nos 26 hospitais do Estado, nós não temos nenhum funcionário. É tudo contrato de gestão com organizações sociais, entidades do terceiro setor. Mas aqui, olha, o governo do Estado de São Paulo, um olerite de um médico. Este é médico do Estado. Aliás, ele assina dizendo o seguinte, os valores que serão contabilizados na minha aposentadoria, que é outro problema, são o salário base de 529 e a gratificação especial, que somados dão mais ou menos R$ 1.500. Gostaria de perguntar ao senhor governador, que é médico, se ele trabalharia por esse salário depois de 22 anos de formado, atendendo em locais em péssimas condições
muitas vezes com aparelhos médicos quebrados. Não há dúvida que o estado da nossa... E estamos falando de São Paulo. Né? Por São Paulo, a gente vê no Jornal Nacional, às vezes, matérias em outros estados que você se sente até constrangido de ver, né? Aí fala que salas mofadas, isso eu já vi, falta de funcionários, etc. O vale-refeição é de R$4. Ele pergunta, o que se come com esse valor? Um pastel. Um pastel acho que dá, se não for de palmito. E às vezes os pacientes esperam de 3 a 4 horas. Obrigado por essa oportunidade de manifestação e se assina Doutores da Tristeza. É uma situação complicada para o governo, não é? Primeiro, eu acho que a gente nunca deve generalizar. A The Economist acabou de publicar um trabalho sobre o SUS no Brasil. E pegou o seguinte, olha, tem um instituto chamado Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, de padrão internacional. Muito difícil ter um hospital de primeiro nível que chegue perto do Instituto do Câncer. É o melhor hospital brasileiro, não, que é o ICESP do Otávio Frias de Oliveira. Então, nós temos ilhas de excelência. São Paulo tem uma estrutura. Metade dos transplantes do Brasil ocorre em São Paulo. Metade. Nós temos 22% da população brasileira. Então, os casos mais complexos vêm para cá. No caso dos médicos, a maioria das categorias luta para ter um dissídio de 6, 7, 8, 10% no máximo. Já foi dado 19%, a partir já retroativo a julho. E nós vamos fazer um plano de carreira para os médicos. Mas, em média, eu diria que os médicos ganham sempre acima de R$5.000. E, no caso das organizações sociais, se ele trabalhasse em tempo integral, seria sempre acima de R$10.000. Mas esse caso aqui, como é que fica em relação a... O que vai acontecer com esse médico? Ele vai ter 19% de reajuste e ele vai ter um plano de carreira a partir do ano que vem. Aonde que nós temos hoje de falta de médico? É pediatra, falta pediatra, porque hoje, quer dizer, você não tem tantos pediatras, anestesistas. Você é pediatra e anestesista? Não, eu faço só anestesia. Pediatra hoje falta, é um problema do Brasil, não é só de São Paulo. Falta pediatra, falta ortopedista, falta anestesista, falta intensivista. E os médicos estão mal distribuídos. Quer dizer, você tem, às vezes, excesso de médico em algumas áreas e falta em outras áreas. Qual é a área que tem excesso de médico para a gente contar aqui, o pessoal correr para lá? Não, excesso de médico nas grandes cidades. Quer dizer, se você for verificar no Brasil, há uma distribuição, o Rio de Janeiro tem acima do que estabelece a Organização Mundial de Saúde. No Rio de Janeiro? Cidade. Bom, vamos voltar ao problema da segurança. Cada vez mais a gente vê no noticiário, não só no resto do Brasil, mas em São Paulo, porque para quem mora em São Paulo imediatamente se torna a cidade mais violenta do mundo, né? E a gente vê cada vez mais os assaltos nos mesmos lugares. O que me impressiona é isso, é que não há... o ladrão se acostuma com o seu bairro e ele não faz rodízio. Não, tá bom aqui, vamos assaltar aqui. Morumbi a gente respira melhor e tal. Teve passeata de morador por causa... gente morando... vizinho, né, gente morando ao lado do palácio, que já foi assaltada, já tomou tiro. Tem uma senhora que foi assaltada chegando em casa. O Sheik botou, 2 assaltantes botaram um revólver em cima dela, ela teve que entrar na casa com eles e foi tudo roubado. No trânsito, quem é que já foi assaltado no trânsito? Levanta o braço. Só vocês 2? É? Que sorte! Vocês não são de São Paulo! É verdade. Então, eu aqui já 3, 4 vezes. Fábio Assunção já foi assaltado? Foi. Você também? Norival, você também? Os 3. Você já foi assaltado? Nunca foi assaltado? Nunca foi assaltado. Tem a ver com a segurança que você anda em volta, não? Não, porque... Eu estou perguntando antes de ser governador. Não, nunca fui. Talvez tenha sido... eu também não
morei um período grande da minha vida no interior, mas mesmo eu moro em São Paulo já há 25 anos. Mas eu vejo o seguinte, João, esse problema... Sem querer interromper, já interrompeu. Um dos assaltos, meus assaltos, o sujeito reconhecia, dava uma parada, mas levava. E um deles era o sujeito chupando sorvete e com a arma na outra mão, olhou e falou: ô, seu Jô Soares, vou ter que levar o seu relógio. E assaltou do mesmo jeito. Claro que sempre o conselho é nunca reagir. Claro. Não reagir, porque a gente vê que todos os casos em que há reação, ou 90% dos casos, a pessoa acaba ferida ou morrendo. Claro, claro. Desculpa que eu lhe interrompi. Quem está acostumado a lidar com arma é a polícia, né? Então, a polícia é que deve enfrentar bandido. Mas eu diria o seguinte, o Brasil tem 26 homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo tem 9. E é a 4ª maior cidade do mundo. Se pegar o hemisfério sul do mundo, as cidades com mais de 3 milhões de habitantes, as megacidades, São Paulo tem 12 milhões, a capital, e 22 milhões, a região metropolitana, nós temos o menor índice do hemisfério sul de homicídio, que é crime contra a vida, que é o pior. Então, o esforço é permanente e estamos trabalhando. Agora, se você for verificar, onde é que estão os problemas? Tráfico de armas. Isso é polícia de fronteira, você enxuga gelo aqui. Pega a arma, entra a arma, pega a arma, entra a arma. Isso é tráfico de armas, isso é polícia de fronteira. Isso é do Brasil inteiro. Tráfico de drogas. Nós produzimos cana, milho, soja, gado, frango, laranja, não produzimos cocaína. Por onde que está entrando tudo isso? Polícia de fronteira. Controle de crime do colarinho branco, ou seja, se afeia em todas as estruturas financeiras, governo federal. Então você está na ponta pegando o pequeno traficante, quando o grande traficante está fazendo entrar no país arma, droga. Então no país inteiro, se você sair de São Paulo, o Rio de Janeiro tem 29 homicídios por 100 mil habitantes. Mas peraí, governador, desculpa, a gente está falando de São Paulo. Não, eu sei. O que eu estou mostrando é agora, que o seguinte, também fica esse jogo é um de problema. Empurra, não fica? Não é jogo. O problema da fronteira. Mas o problema da fronteira já passou. É como você querer culpar o rato pela peste bubônica, que o Estado não cuidou da saúde do cara que morreu de peste bubônica. O que eu estou colocando é o seguinte, é um problema nacional, claro, extremamente grave, que envolve droga. O Brasil não é só passagem. O Brasil é hoje um país consumidor de droga. Isso é um fato. Por isso que eu coloquei a questão em termos de saúde pública. De um lado, prender o criminoso, prender o traficante. De outro lado, tratar quem está doente. Porque senão isso é uma corrida sem fim. Não, claro, isso então, tratar entender a questão de saúde mental, que é uma doença, dependência química, ter o apoio das famílias.